Vamos acalmar nossos corações, elevando o pensamento até Deus, até Jesus. Aqui estamos nós, reunidos. Fé, amor e boa vontade. Nesse clima de paz, unidos novamente. Estar aqui é prazeroso, é gratificante. É um jeito de amar. Jeito de amar. Uma das coisas mais lindas que Deus criou. E isto virou tradição, imprimindo palavras de amor e sinceridade entre os homens. Séculos se passaram, outras gerações foram criadas, mas o jeito de amar sempre foi um só. Vivido por cada povo, vivido em cada época. E na medida em que a gente pratica o amor, a caridade, faz o bem sem olhar a quem, agindo assim, nós nunca vamos deixar de nos amar. E na noite de hoje, através do abraço amigo de nosso anjo de guarda, nesse momento, acalentando nossos corações, vamos mentalizar um clima de paz, de muito amor entre nós, a equipe espiritual presente, para que nós possamos ter um convívio de amor, esperança e fé. E aproveitando o silêncio de nossos corações, vamos pensar, refletir e orar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Com muito carinho na noite de hoje, nossa irmã, nossa amiga, da cidade de Monte Augusto. Lúcia. Lúcia. Isso. Obrigada. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui novamente, né? E vamos estudar um pouquinho, né? E quando a gente prepara uma palestra, a palestra cabe muito mais a nós do que, né, aquilo que a gente tem que passar. E hoje eu vou falar um pouco sobre orgulho e egoísmo. E eu recorri, né, a obras póstumas e lá ele explica, ele vem falando que o orgulho e o egoísmo, eles caminham de mão dada. Eles são irmãos, né? O orgulho, ele, se a gente voltar, né, lá atrás, quando se formou o mundo, ele era um meio de sobrevivência. Porque as pessoas precisavam lutar para conseguir a sobrevivência. Então, o que é o orgulho? O orgulho é aquele gatinho que se olha no espelho e se vê um leão. Ele acha que ele sabe tudo e que ele consegue tudo. E era isso lá atrás, quando nós tivemos a formação, né, do planeta, que o orgulho vinha para manter a espécie. Sobrevivia o mais forte. Aquele que conseguia sobressair ao outro. Só que Deus vem colocando
né? Os tempos são outros, tudo evolui. E Deus, então, colocou a razão. E hoje, a gente sabe que a gente precisa lutar conosco mesmo para vencer esse orgulho. Porque hoje não precisa mais essa guerra. Não precisa mais ser melhor do que o outro para vencer. Pelo contrário. A gente precisa ser humilde, porque o contrário de orgulho é a humildade. Mas todos nós, independente, todos nós aqui somos orgulhosos. Infelizmente. O orgulho está enraizado em nós, porque veio lá de trás. E a gente precisa trabalhar essa razão que Deus nos colocou para tentar livrar do orgulho. O orgulho é uma coisa intrínseca lá dentro, né? E o egoísmo, que já fala egocentrismo, né? Que muitas vezes, e assim, o contrário de egoísmo é a caridade. Então, do orgulho à humildade. O egoísmo à caridade. E muitas vezes a gente vai fazer um trabalho da casa espírita, vai levar uma cesta básica, vai levar um conforto para alguém, né? Então é um gesto maravilhoso. Visitar um doente, né? É um gesto maravilhoso, é uma caridade sem tempo, sem fim. Só que só nós conhecemos o que vai aqui dentro da gente quando nós estamos fazendo essa caridade. É aí que mora o perigo. Então, se eu estou dando uma cesta básica ou um alimento, mas lá dentro de mim eu estou com aquele sentimento assim, se ele não estivesse trabalhando, ele não estaria assim. Ah, eu sou melhor que ele, porque eu trabalho. Olha o orgulho. Essa caridade não valeu de nada. Eu fiz uma caridade, mas ao mesmo tempo, dentro de mim, o meu sentimento é o contrário daquilo que eu estou fazendo. Então, às vezes, as pessoas que estão fora, ai, aquela pessoa é tão caridosa, mas ela faz tanto bem. Mas ninguém aqui sabe o que vai no coração de cada um de vocês. Apenas Jesus. Jesus sabe tudo aquilo que vai dentro do nosso coração. É a mesma coisa se eu conversar com uma pessoa no trabalho ou em casa e eu achar, eu estou conversando tranquilamente, sendo boazinha, levando conforto, só que o meu sentimento é contrário daquilo que eu estou falando. Na minha mente, no meu pensamento, no meu coração, eu senti tudo ao contrário. É o orgulho. Ah, mas e como que eu começo a combater esse orgulho? Dentro da casa espírita.
Às vezes eu venho na casa espírita, peço para fazer um trabalho, e é me designado um trabalho que eu não gosto, que eu acho que não vai ser legal. Limpar o banheiro, pegar papel higiênico, sei lá, qualquer serviço. Imagina, eu fazer isso? Isso não está na minha altura. Olha o orgulho aí. Se a gente vem na casa espírita, a gente vem para fazer aquilo que a necessidade da casa espírita tem. Não importa. Eu preciso ser humilde. E mesmo que eu não goste daquilo que foi me proposto a trabalhar, comece, mesmo não gostando. Você vai estar trabalhando, tá lutando contra o seu próprio orgulho. E as coisas vão se encaixando. E você vai evoluindo cada vez mais. Porque Deus é um pai, e é um pai de amor. E ele perdoa todas as vezes que nós erramos. Desde que a gente consiga entender que erramos. Dar um passo para trás. Errei. Quero me corrigir. E ele vai te perdoar quantas vezes forem necessárias. Porque ele mesmo disse: perdoai 70 vezes 7. Ele é um pai de amor. E aonde que a gente, né, mais peca no orgulho? Quando a gente tem os milindres. Milindres na família, milindres no trabalho, nos amigos. A pessoa falou alguma coisa que você não gostou, você fica milindrado. Isso é orgulho. Que às vezes a gente acha, imagina, eu não sou orgulhoso. Não tenho nada disso. E quando eu me milindro por algo que me falaram ou que me fizeram, isso remete ao orgulho. É o orgulho que fala assim, eu sou melhor, eu faço melhor que ele. E às vezes não respeita nem aquilo que a pessoa está falando. No trabalho, às vezes, não concordamos com os nossos chefes. É o orgulho, porque a gente acha que a gente é melhor que ele. Então, toda vez que se nos sentirmos milindrados, é o orgulho que está se aflorando. Outra coisa também que nos remete ao orgulho é o preconceito. Qualquer tipo de preconceito. Preconceito racial, o preconceito religioso, o preconceito sexual. Qualquer tipo de preconceito é um orgulho. Porque se eu tenho um preconceito racial, é porque eu acho que a minha raça é melhor do que a outra. Se eu acho que a minha opção sexual é a melhor do que o do outro, eu também estou
achando que eu sou melhor do que o outro. Então, o preconceito já é o orgulho, exacerbado dentro de nós, tentando, né, fazer com que a gente não saia dessa parte, né, dessa lida contra o orgulho. Outra coisa também que nos remete ao orgulho é a inveja. Ai, eu tenho inveja boa. Ai, a minha inveja é branca. O que é isso? Existe isso, gente? Eu nunca vi uma inveja. Inveja é inveja. Não é? Ai, minha inveja é branca. Que branca? É inveja. Se é inveja, é inveja. Não importa. Né? E é um orgulho, porque eu acho que se eu estou tendo inveja, é porque eu gostaria de ser melhor do que ele. É um orgulho ali dentro, intrínseco na gente. Né? Outra coisa também que nos remete ao orgulho é a vaidade. Quando você vai numa festa, você se põe toda bonita. Ai, hoje eu vou ser mais bonita que todo mundo. O que é isso? É um orgulho dentro de você. Então, a inveja, né? A inveja, a vaidade, são todas as formas. E a gente poderia estar aqui, ficar falando a noite inteira de tantos outros atributos que nos remete ao orgulho. E o orgulho nos leva a situações que nos deixa longe das pessoas que nos amam. Muitas vezes entramos em conflitos com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que estão ao nosso redor, por sentir esse orgulho tão forte dentro de nós. Nós afastamos. E às vezes a gente precisa fazer como Paulo de Tarso, né? Que Saulo, que estava na estrada de Damasco, e ele estava perseguindo os cristãos, e lá ele viu Jesus pela primeira vez e ficou cego. E ele pergunta: que queres de mim? Que não persiga mais os cristãos. E ele chegou à porta de Damasco cego. E a pessoa que ele estava perseguindo fez um milagre dele enxergar novamente. E ele então se recolheu no deserto para poder lidar e brigar com esse orgulho que ele tinha. Há alguns livros que dizem que ele ficou 2 anos, outros que ele ficou 3 anos no deserto para se burilar, para se aperfeiçoar. E ele virou o apóstolo de Jesus. Viajou por muitos e muitos lugares, levando a palavra de Jesus. Muitas vezes nós precisamos recorrer ao Evangelho, recorrer aos escritos de Jesus. Porque Jesus nos deixou as receitas para que nós pudéssemos melhorar. A gente adora receita, não adora uma receitinha? Só que a de Jesus a gente não quer.
né? A de Jesus é difícil. E não é difícil, as receitas de Jesus são as mais simples. Mas nós ignoramos. Quer mais que o exemplo de Jesus, que nos deu o que é humildade quando lavou os pés dos seus apóstolos, e Pedro disse que não iria deixá-lo lavar? E ele disse a Pedro: se eu não lavar os seus pés, eu não estarei contigo. E Pedro então assim disse: se é assim, então lave meus pés. Quer mais que esse ato de Jesus, nos ensinando o que é ser humilde? Porque naquela época de Jesus, isso era um serviço de escravos. E Jesus quis nos mostrar que nós podemos ser humildes, sim. Que nós podemos, sim, lutar contra esse orgulho que nós carregamos. E juntamente com esse orgulho vem o egoísmo, que a gente precisa trabalhar. Precisa transformar esse egoísmo em caridade. Ai, mas a caridade é difícil fazer, precisa de dinheiro. Não precisa de dinheiro. Precisa da sua boa vontade. Precisa que você disponha de alguns minutos para falar com alguém. De alguns minutos para visitar um enfermo. De alguns minutos para visitar alguém que perdeu, que devolveu, perdeu não, né? Devolveu um ente querido. Às vezes ele precisa do seu abraço, do seu ombro, da sua orelha, para chorar, para desabafar. E é isso que a gente precisa, com muita fé, trabalhar em nós. E aí vem, né? Como as causas do orgulho e do egoísmo são muitas. Eu já falei para vocês, afasta as pessoas que a gente ama, afasta os amigos, nos coloca numa situação de lado. E o que a gente precisa fazer para combater tanto o orgulho como o egoísmo, porque eles estão de mãos atreladas. Eles estão ali andando junto, tá? Uma das coisas que a gente mais precisa fazer é a prece. Não precisa ser preces decoradas, preces... Não. Peça para o seu anjo da guarda, para o seu mentor. Me ajude a enxergar. Me ensine. Me guie pelos caminhos do amor de Deus. Então, a prece é um remédio para curar. Toda vez que nós nos pegarmos infringindo uma dessas daqui, né? Se a gente sentir melindre, inveja, vaidade, preconceito, ore. Peça para que ele ajude a você a retornar ao caminho certo da humildade. Me resigne. Faça com que eu não sinta mais o que eu estou sentindo. A segunda coisa que nós temos que ter é a fé.
Mas não aquela fé cega. A fé raciocinada. Vocês sabem o que é uma fé cega? Uma fé cega é uma fé do seguinte: meu filho partiu para o mundo espiritual. E eu chegar para Deus e pedir: Deus, por favor, me dá ele de volta. Isso é uma fé cega, não é uma fé raciocinada. Ou se eu corto meu dedo e eu peço para Deus me mandar meu dedo de volta. Vai ter como? Não vai. Isso é uma fé cega. O que eu posso lutar se eu perdi uma perna, um braço, é para colocar uma prótese. Mas o seu braço, a sua perna não vai voltar. Então, isso são fés cegas. A fé raciocinada é aquela fé que a gente sabe o que está fazendo. Geralmente eu digo que a fé raciocinada, ela pede o que for melhor para mim e para os meus. Faça o melhor para o meu marido, faça o melhor para o meu amigo que está doente. Não adianta eu pedir a cura, porque a gente não sabe. Essa é uma fé raciocinada. Pedir aquilo que realmente Deus possa nos ajudar. E Deus pode, e Deus quer nos ajudar a vencer o orgulho e o egoísmo. E a terceira coisa que nós precisamos ter para vencer o orgulho e o egoísmo é o estudo na casa espírita. A gente precisa estudar. A gente precisa ler. A gente precisa entender o que Jesus quer de nós. Nós precisamos nos debruçar no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nas obras de Allan Kardec, de Chico Xavier, que existem obras maravilhosas. E lá a gente vai aprender, a gente vai entender. E somente com o entendimento a gente consegue vencer as nossas mazelas. Se não for assim, a gente não consegue. Eu só vou ler para vocês eu separei aqui. Deixa eu ver se eu acho. Só para vocês verem que no Livro dos Espíritos, no Evangelho, a gente acha muitas lições antes de eu ler essa daqui. A gente precisa, né, para vencer tudo aquilo que a gente quer se melhorar, a gente tem que conhecer a nós mesmos, tá? Então, uma das perguntas, a 919, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E a resposta é: um sábio da antiguidade vos disse, que era Sócrates, né? Conhecei-te a ti mesmo. Toda vez que a gente conhece
a nós profundamente, quando eu busco esse conhecimento, fica muito mais fácil da gente trabalhar. Mas, para que a gente conheça, passe a nos conhecer, nós precisamos estudar. Nós precisamos refletir. Nós precisamos fazer como Santo Agostinho. Não sei se vocês já viram, já, né, ou leram, ou ouviram, que Santo Agostinho, toda noite, quando ele ia se deitar, ele fazia uma passagem pelo seu dia. E ele se perguntava: o que eu fiz de mal para o meu irmão? E ele então refletia no seu dia o que ele tinha feito. E toda vez que ele achava que ele tinha feito mal ao seu irmão, porque todos nós aqui somos irmãos, é verdade ou não é? Então, quando ele via que ele tinha feito mal a um dos irmãos seus, ele fazia a prece. Ele pedia para que Deus tivesse compaixão e que perdoasse seus pecados, que ele ia tentar novamente não errar. Se a gente fizer isso todos os dias, passar uma vista naquilo que eu fiz, quem sabe nós nos tornemos menos orgulhosos e mais humildes. Na questão 785, a pergunta é assim, ó: qual é o maior obstáculo ao nosso progresso? E os espíritos foram bem curto e grosso. São o orgulho e o egoísmo. Se a gente quiser progredir, que na verdade é o que Jesus, é o que Deus quer de nós. Ele quer que nós nos tornemos melhores e que nós possamos chegar a ser espíritos de luz. É isso que ele quer de nós. Por isso que nós temos várias encarnações. Porque tudo aquilo que a gente aprende aqui, tudo aquilo que a gente se tornou aqui, eu vou trazer numa nova encarnação e vou me melhorando cada vez mais. É isso que Jesus quer de nós. Então, que nós possamos aproveitar essa nossa encarnação de agora e fazer algo a mais, fazer um pouquinho melhor. E se nós estamos aqui, nós já sabemos que nós estamos no caminho certo. De vez em quando a gente dá uma escapadinha, mas a gente retorna. Porque nós sabemos qual é o processo e qual é o caminho que nos leva até Jesus. Que possamos ter essa consciência, que possamos rezar como Santo Agostinho todas as noites, nos perguntando: o que eu fiz para o meu irmão? Só para a gente encerrar, eu deveria ter falado no começo, né? Eu sou de Monte Azul, mas eu e meu marido, nós trabalhamos na Casa Espírita Gabriel Martins, em Neves Paulista, tá? E lá a gente trabalha com a psicografia. Então, avisem os amigos de vocês, as famílias de vocês, que dia 13 de abril ele estará em Monte Azul, que é aqui pertinho. Então, quem tiver vontade de participar, só que o horário, ele vai começar a psicografia a 1h da tarde. Então, precisa-se estar lá às 8, 8h30 para fazer a fichinha, tá? Porque aí ele
começa a psicografar 1 hora, quando é 4, 4 e pouco já terminou, tá? Então, sintam-se convidados, vai ser no Centenário, ali bem na entrada de Monte Azul, tá? Sintam convidados, nós estaremos lá, tá bom? Então, muito obrigada pela atenção de vocês, espero que vocês possam ter entendido, que eu possa ter elucidado um pouquinho do que é o orgulho, o que é egoísmo e como vencê-lo, né? Que nós temos essa batalha que é de todos nós, porque todos nós carregamos um pouquinho, né? E que a gente tenha muita fé, muito amor para conseguir vencer. Que Deus nos abençoe e nos ilumine sempre. Então, o senhor quer fazer? Pode fazer. Nesse momento vamos agradecer. Agradecer a Deus, a Jesus, pelo dia de hoje, por estarmos aqui unidos. Vamos agradecer a nossa família, as bênçãos de Deus para nossos familiares, nossos amigos. Vamos pedir as bênçãos de Deus, de Jesus, para nossos irmãos hospitalizados, internados, em consultas. Irmãos nossos, nos asilos, aqui em Pirangi nós temos o Recanto Santa Rita de Cássia, um lugar para a gente visitar e ouvir as histórias de vida de nossos irmãos, moradores daquele lar. Um pedido também a irmãos nossos, carentes de amor, obsediados, os depressivos. Mais uma vez, aos nossos familiares no geral. Dentro de instantes, cada um ao ser chamado, na sala ao lado vai receber ou passe ou aplicação, e possamos entrar com fé, e de acordo com a nossa necessidade, com o nosso merecimento, e possamos alcançar aquilo que viemos em busca na noite de hoje. E assim, agradecidos, que tenhamos uma boa noite. Assim seja.